Olá, Itália. Maria Terezinha, nossa convidada, já entrou. Jusileia, boa noite a todos. Mandei o convite para você. Boa noite. Que bom te ter aqui com a gente de novo, assistindo a live, sempre presente. Janice, o áudio tá bom? Consegue me ouvir bem? Vocês conseguem me ouvir tranquilamente? Algum problema com o som? Ou vocês conseguem me ouvir tranquilamente? Eu mandei o convite para a nossa convidada agora, para a Itália. A qualquer momento ela está entrando. Tá ótimo, que bom. O áudio está ótimo. Sim, tá ótimo. Mandei o convite. Sejam todos bem-vindos, quem já entrou. As pessoas vão entrando aos pouquinhos. As pessoas vão entrando aos pouquinhos. Enquanto isso, a gente vai aguardando a nossa convidada entrar. Que Deus possa abençoar cada um de nós aqui, agora, nesse trabalho. Olha aqui, vamos lá. Olá! Tudo bom, amiga? Tudo bem? Como é que você está? Bem, saudade de você, saudade dos nossos encontros, das nossas casas abertas, né? Muita Saudade, saudade, é verdade. mas bem, Bem, que vencendo bom cada que, dia, que bom que você está aqui hoje conosco, viu? Eu fico muito obrigada, feliz. Cristina, muita felicidade. Esse reencontro aqui online, né? É online, mas é coração com coração, tá coladinho. Sim, tudo é pensamento, tudo é energia, são ondas, então a gente se encontra. A gente se encontra, exatamente. Então a gente vai Essa é uma começar. forma, Sim, Uhum. Essa é uma forma da gente exercitar essas crenças, né? é verdade. A gente começa da melhor forma, que é com a prece. Ó, tem gente, ó, saudade de você, Itália, nos comentários aqui, ó. Ei, Mari. A gente começa com a prece e logo depois eu passo a palavra para você, tá bom? Então, A gente tem é, quanto tempo? a gente, antigamente, o Instagram deixava só 1 hora e derrubava. Agora ele permite Ah, até 4 horas, mas a gente não vai ficar 4 horas. Então você sempre faz sua. começa ou mais ou menos, né? Quando É, tiver necessidade. Perfeito. pronto. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai querido, e pedir a Ele o seu amparo, o seu cuidado. Na verdade, nunca estamos soltos, isolados do amor de Deus, nem do seu cuidado, mas distraídos no caminho, acabamos por nos perceber sozinhos em muitas situações. Mas Deus nunca nos desampara. Deus sempre está conosco, ainda que nossos olhos não vejam, ainda que nossos sentidos não sintam. Ele está conosco, Ele está em nós. E assim, Senhor, nós te pedimos teu abraço amoroso de Pai, para que possamos ter força e coragem para enfrentar as dificuldades dos dias. Te pedimos por Itália, que ela seja tua porta-voz, nos relembrando dos ensinamentos que há mais de 2000 anos tu vieste trazer, porque as leis de Deus estão na nossa consciência, mas nós esquecemos. E como esquecemos delas, nós precisamos que outras pessoas nos lembrem. E hoje, Itália fará esse papel.
que ela seja tua porta-voz, que ela seja inspirada por ti, amparada por ti, e que possamos não apenas guardar os ensinamentos na nossa mente, mas que tenhamos o ânimo de colocá-los em prática, porque vivenciando na prática o teu evangelho é que nós iremos conseguir subir mais um degrau rumo à evolução. Grata por tudo, que assim seja. Itália, que bom ter você de novo. Estou aqui falando de novo. Que bom. Itália é uma pessoa que eu conheço de muito tempo. Tem estrada, tem muita estrada. É uma pessoa que eu tenho um carinho profundo, um amor profundo, um respeito, uma admiração. É uma pessoa que eu sempre lembro e quando eu lembro eu sorrio, porque só me traz boas lembranças. É uma amiga que eu carrego no peito e embora não estejamos juntas o tempo todo, nós estamos juntas pelos laços do afeto, que são os laços verdadeiros. Eu quero que você saiba disso e saiba da minha alegria em ter você aqui agora, no lado do coração, virtualmente, para falar sobre esse tema, o poder do pensamento. Fique à vontade. Bacana, Cris. Eu também estou muito contente de estar aqui, né, nessa atividade. Há muitas alegrias mesmo, na atividade da Tupi, que é algo incrível, e dos prazeres cotidianos, das minhas vivências mais íntimas, das minhas vivências coletivas. Ó, o áudio está um pouco ruim. O Meu áudio. áudio está ruim? Agora tá Está me bom. ouvindo melhor? Agora tá. Ah, tá bom assim? Tá. Pronto. Então, nós que estamos aqui hoje, todos nós, não sei quais são as estruturas, né, enquanto estão na estrutura nós estamos aqui compartilha, nós estamos aqui aprendizado, trocas, então, congregando essas energias, esses pensamentos, para que se tornem vivências nesse momento, essa nossa então, que a gente possa ficar assim, também, de igual para igual. Hoje eu estou aqui com a administradora, com o tema e outros temas. E assim, nós, Ó, tá falhando de novo o áudio. também assim, eu acho que é quando eu vi. Ficou bem? Agora tá. Às vezes falha. Mas Pronto, aí vamos tentar. onde você tá aí agora tá bom. Se você tiver um fone para Bacana. botar, fica melhor ainda. Eu tenho, mas deixei lá na escola. Pense que levei hoje para uma reunião e Mas terminei com essa vida. Eu disse, vou comprar dois, mas vou deixar um em casa, vou deixar um no trabalho. Então, Mas assim, aí meus que tá queridos, falando tá bom. bacana. Qualquer coisa você me faz assim, igual. Tá bom. Tá bom. Eu vou mutar meu Então, microfone. oi? Tá me ouvindo bem? Eu mutei meu microfone agora para nenhum ruído aqui atrapalhar você. Aí, se o áudio estiver ruim, eu vou fazer assim. Quando estiver bom, eu vou fazer assim. Bacana. E eu tento ajustar. Então, Pronto. assim, a gente vai, eu penso que a gente possa estabelecer um diálogo aqui hoje, né? Fazer essas trocas de conhecimento e um trabalho de mão dupla. Então, assim, nosso tema de hoje é o poder do pensamento. Quando a gente dá uma pesquisada breve em literaturas diversas, a partir da sociologia, da filosofia, da antropologia, e de áreas diversas do conhecimento humano construído pela humanidade ao longo desses milênios, nós vamos encontrar várias definições do que vem a ser pensamento, com palavras diferentes, mas que todas elas terminam convergindo para um único ponto. Então, eu vou fazer aqui a leitura de duas definições que eu fiz um filtro e coloquei aqui dentro dessas perspectivas das ciências humanas. O que é o pensamento? É algo trazido à existência através da atividade intelectual.
é um produto da mente. Olha só, vou repetir. O pensamento é algo trazido à existência através da atividade intelectual. É um produto da mente. O pensamento é um processo mental que reside na mente humana. Então, nós vamos ver nessas duas definições que foram compiladas, assim, que o pensamento é uma atividade mental, né? E que se caracteriza, entre as suas características, por ser algo extrafísico. O pensamento, você não tem a materialidade dele, a não ser quando ele se converte em ação. Então, vamos ver. O pensamento, nessas duas definições, está correlato com a palavra existência e com a palavra e atividade intelectual. Então, já sabemos, assim, dentro dessa conceituação breve, que o pensamento é uma atividade intelectual. E quem exerce as atividades intelectuais é a mente humana. Ok? Bom, nós vamos ver essa conceituação dentro da doutrina dos espíritos. O que é que o Espiritismo nos diz que vem a ser o pensamento? E aí nós vamos ver. O pensamento é uma força plástica e organizadora da natureza criada pela mente do espírito. Nós já vamos ver um diferencial que entra nessa conceituação da doutrina dos espíritos, que é força plástica, não apenas uma força. Vamos ver uma atividade realizada pela mente do espírito. Enquanto nas conceituações que vêm das ciências humanas, nos dizem então somente que é uma atividade realizada pela mente, é um processo mental. Mas em momento nenhum se reporta ao espírito. Vamos ver uma outra conceituação aqui. O pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para os homens. Essa é a conceituação de Kardec no livro A Gênese. E nós vamos ter o pensamento é um dos atributos da mente. E o que é a mente? Tá? Então, nós estamos aqui dentro desse olhar de que há o pensamento, todas as ciências são unânimes nesse ponto. A doutrina espírita também concorda que o pensamento é uma ação que é um atributo da mente, porém acrescenta da mente do espírito que é esse ser imortal. E aí a gente pergunta, e o que é a mente? O que é a mente? Nós vamos encontrar dentro da literatura acadêmica oficial, mais próxima às áreas da psicologia, que a mente é um estado de consciência ou subconsciência próprio da natureza humana para expressar-se na existência. Isso é a mente. É esse estado de consciência ou subconsciência. A doutrina dos espíritos não nos nega isso em momento nenhum, porém, vai além. Amplia essa conceituação de mente para a gente. E nos diz assim. A gente vai ver isso mais especificamente no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, nos diz o que é a mente, que eu coloquei aqui. Olha só a definição de Emmanuel, de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. A mente é espelho da vida em toda parte. A mente não é espelho da existência, é espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude, a palavra que comandam as ações. Olha o nível de complexidade que nos traz, né? Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, Emmanuel nos diz que
A mente é um espelho da vida que reflete. Reflete o quê? As emoções, os pensamentos, as ações, as palavras, os comportamentos de cada uma das pessoas. E que cada ser que está envolvido nessa dinâmica do pensar fica em movimento constante com essas energias, movimento de permuta incessante com essas energias que são produzidas pelo pensamento através do cérebro. Então, a gente vê que a doutrina dos espíritos nos traz a condição de perceber o pensamento e a mente de uma forma muito mais ampliada, que faz com que as nossas responsabilidades, a partir desse conhecimento e dessas informações, venham nos levar a novos comportamentos, a novas reflexões e, consequentemente, à evolução, ao progresso ao qual nós estamos destinados. Então, a gente pergunta assim, qual a função do pensamento a partir do que a gente colocou aqui? Ora, pelo que eu entendi, pelo que eu já li sobre pensamento até então, a função do pensamento é criar. O pensamento é criador, é uma força criativa. Essa é a sua grande função na vida. E aqui nós estamos falando de vida, não estamos falando de existência. Falamos de vida. E essa função do pensamento, ela objetiva, como dizíamos há pouco, alavancar o progresso da humanidade. Tanto o progresso individual, como o progresso das coletividades. E aí a gente pergunta, quais são as características do pensamento? O que é que caracteriza o pensamento? Colocamos aqui, inicialmente, que o pensamento cria. Então, uma das suas características é ser criador. Mas que tipo de criação? Uma criação à deriva? Uma criação que é estanque? Não. Além de ser criador, ele é modelador, ele é plástico, ele é volátil, ele é flexível, ele é contínuo, ele pode ser controlado. Então, a gente ouve dentro de um senso comum nas nossas relações, o que você está pensando? Não sei, não estou pensando em nada. E a gente sabe que, pelos estudos que são feitos, principalmente dentro das áreas acadêmicas, que ninguém pensa em nada. Você está sempre pensando em alguma coisa. Agora, se você tem a consciência do conteúdo que você está produzindo através da sua mente, é uma outra história. Porque você pode estar tendo produções de pensamento que estão apenas no nível da subconsciência e não no nível da consciência. Então, nós estamos vendo que ele é modelador, que ele é plástico, ou seja, o que é uma coisa que é modelável? Pensando em uma massa de modelar. Você pega a massa de modelar, ela está aqui informe, e você quer dar forma. Você vai dar a forma da laranja, a forma de um abacaxi, a forma de uma casa, a forma de uma flor. O que você quiser fazer com aquela massa, você vai fazer. Então, ele tem essa condição, essa energia mental, você tem a partir do seu pensar, de modelar. Se eu disser agora a cada um de vocês que tem aí, pense e crie nas suas mentes uma casa. Cada um vai criar uma casa, do jeito que pensa e que deseja ter essa casa. Agora eu vou dizer assim, agora a casa que vocês pensaram, vocês vão executar, vocês vão realizar. Ora, mas antes de você realizar, que eu bote aqui vários tipos de materiais que atendam à construção da casa que vocês idealizaram, essa casa já está plasticizada, modelada no universo, dentro do grande fluido cósmico universal, onde tudo e todos estão mergulhados, essa casa já foi plasmada.
já foi plasmada. O que significa dizer que ela vai ser construída por você ou por alguém em algum momento, porque ela está já no universo. Então, a gente vê essas características do pensamento. Mas aí, de repente, a gente diz assim, bom, você modelou a sua casa, você pensou, você criou mentalmente, mas essa sua modelagem é flexível. Você pode fazer os ajustes que você quiser na sua casa. Então, você volta à sua atividade mental. E que atividade mental é essa? Porque nós temos aqui que a mente é o meio de você construir, o instrumento de construção dos pensamentos. Mas a mente não só cria pensamentos. A mente imagina, a mente intui, a mente percebe, tá? A mente analisa, a mente sintetiza. Vários são os atributos da mente. A mente sonha. Os atributos mentais são vários. Porque é preciso que a gente entenda e comece a maturar e refletir, que também é um atributo mental, a reflexão, né, sobre esses atributos mentais. Uma vez que nós sabemos que tudo que está no mundo da matéria, que tudo que está aqui aos nossos olhos, perceptíveis aos nossos 5 sentidos, todas essas coisas, antes de estarem aqui, foram construídas no campo mental de alguém ou de alguns. Então, essa tecnologia que nós estamos aqui utilizando, essa ferramenta que é o celular, ela foi construída no campo mental de alguém, né? Então, essa construção, hoje a gente vê a construção dos celulares iniciais para o que nós temos agora, dessa evolução da tecnologia, como ela é flexível, como ela é mutável, como ela é passível de ajustes. Mas isso só vai ser passível de ajuste no mundo da matéria quando as modificações estiverem acontecido. Tá me ouvindo? Tudo bem? Ok. E meu sinal deu uma caidinha aqui. Então, assim, entendendo essas características do pensamento, entendendo que a sua função é criar, compreendendo que quem faz isso é a mente, entendendo que a mente é um atributo do espírito, que quando nós estudamos a composição do homem, nós sabemos que existe o que é chamado de um corpo mental, está bem descrito em André Luiz. Né? O que é o corpo mental? Em Evolução em Dois Mundos, nós vamos encontrar o corpo mental, certo? A gente pensa, a gente pergunta agora, tá? Dentro de tudo isso que a gente colocou aqui, onde é que está o poder do pensamento, que é a nossa reflexão da noite de hoje? Por que dizer que existe um poder do pensamento? Por quê? Onde reside esse poder? Ora, o poder do pensamento reside no fato de que é uma energia viva. Por isso, o pensamento é poderoso. Por isso, ele tem poder. Porque o pensamento é uma energia viva. Uma energia viva capaz de criar vibrações que repercutem em torno de todo o universo. Tá? Então, o pensamento é a energia viva que repercute em torno de todo o universo. Falar em pensamento, a gente tem que pensar em vibração. O que é vibração? O que é vibração? Temos dentro da física quântica, temos dentro hoje desses diversos coaches que trabalham com conhecimentos da física quântica ou com pseudos conhecimentos da física quântica, todos eles mais voltados para a questão da prosperidade. Você cria a sua realidade, mude a sua mente, mude o que você pensa e você muda a sua vida. Então, esse é um conteúdo que está muito na mídia hoje, muito forte. São diversas pessoas que estão
experienciando isso e compartilhando essas experiências e conhecimentos com outras pessoas, tá? Então, assim, a gente sabe, no universo tudo vibra. O que é vibração? Vibração é movimento. No universo, tudo está em constante movimento. Então, sendo o pensamento uma energia viva, capaz de criar vibrações, ou seja, capaz de criar movimentos que repercutem em todo o universo. Meus irmãos, nós estamos aqui, e isso aqui que está sendo colocado por mim agora está vibrando em todo o universo. E o que vocês estão pensando também está vibrando em todo o universo. Ora, porém, há vibrações que têm maiores ecos, maiores repercussões, capazes de alterar a realidade de coletividades e de pessoas, e há vibrações que têm menores repercussões. Por quê? Por quê? Porque dá vontade. E porque dá frequência vibracional. Quando pensarmos em pensamento, quando falarmos, pensarmos, temos que estar sempre fazendo um link com as palavras e compreendendo essas palavras. Vibração, frequência, vontade. Então, Leon Denis, no seu livro A Questão do Ser, do Destino e da Dor, tem um capítulo que ele trata das potências da alma. Entre as potências da alma, ele diz que a maior das potências é a vontade. E o que é a vontade? Então, a gente precisa pensar nas palavras, compreender as palavras, para, compreendendo, poder organizar os nossos pensamentos e canalizá-los nas direções que nós queremos, os nossos interesses existenciais ou de vida, né? Então, assim, vamos pensar aqui na vontade. A vontade é um dínamo gerador de energia. A vontade é um imã que atrai. Então, observemos. Como a gente disse aqui ainda há pouco, onde está o poder do pensamento? Está no fato de ser uma energia viva, capaz de criar vibrações. Olha só, não está se dizendo que tem a possibilidade de, certo? Por quê? Porque vai depender da sua vontade. A vontade, a pessoa assim, eu não tenho vontade, tem. Todo ser tem vontade, porém é vontade débeis, vontades frágeis, enquanto há vontades fortes, ativas, constantes, contínuas, persistentes. É isso que faz com que haja repercussão no universo. Então, eu estou aqui, estou em frente ao rio, tem uma pedra, certo? Vou jogar a pedra. Eu jogo a pedra aqui, bem pertinho de mim. Quando eu jogo a pedra, onde a pedra caiu, vai fazer o quê? Movimentos circulares de onda. Mas serão pouquinhas, que logo elas se diluem. Olha só o esforço que eu fiz para jogar essa pedra. Quase nenhum. Agora, se eu pego essa mesma pedra, ou uma pedra similar a essa, coloco na minha mão e arremesso com toda a força do meu braço, e bem distante, a repercussão de ondas que essa pedra vai provocar no lago serão bem maiores. Por quê? Por conta da vontade que foi mobilizada no meu ser, na minha alma, para produzir esse efeito. Então, nós temos que saber que tudo no universo vibra. E que cada vez que nós emitimos um pensamento, seja ele consciente ou inconsciente, nós produzimos vibrações que repercutem em menor ou em maior escala, conforme a vontade emitida. E a frequência com que ele é feito. A frequência. Meus queridos, não sei se acontece só comigo, ou com vocês também, ou com alguns,
Mas a variedade de pensamentos que perpassam nas nossas mentes durante um dia, eu não saberia dizer quantos. Então, a quantidade de pensamento é absurda. Nós estamos pensando em uma coisa e simultaneamente pensamos em outra. Nós estamos pensando em algo em um segundo, no segundo posterior já estamos pensando em outra coisa. O objeto do nosso pensar muda. E quando há essa mudança, deixa de haver algo que se chama frequência. Frequência. Então, é a frequência do pensar, do conteúdo, do objeto do seu pensar, associado à sua vontade, que vai fazer com que esse pensamento tenha repercussões significativas no sentido de transformações e alcance dos seus objetivos de vida ou seus objetivos existenciais, sejam eles materiais ou espirituais, morais, emocionais ou não. Então, é preciso ter frequência. Sabe aquela coisa assim, eu quero permanecer eternamente jovem, aí eu faço uma limpeza de pele no ano seguinte eu vou fazer outra. Não tem como. Eu como cenoura uma vez na semana e no restante da semana eu como doce e como carboidrato do pesado. Não tem como. Eu posso comer muita maçã hoje, muita fruta hoje, mas não como todos os dias. Então, a frequência com que é feita a construção desses pensamentos é que é importante. A partir desse princípio, se queremos de fato, se temos ideiais, se temos desejos e se temos necessidades, é preciso elegê-los. É preciso elencá-los. É preciso registrá-los. Porque tudo que é importante se registra. Tudo que é importante se escreve. E isso é um paradigma da nossa realidade, do planeta em que a gente vive. Se você compra uma propriedade, você faz o quê? Registra. Se você morre, se alguém morre, o que é que você registra? A morte. Não é isso? Se você cria uma instituição espírita ou qualquer instituição, você registra essa instituição. Então, assim, é preciso que a gente registre. Quais são os meus ideais? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas necessidades? Qual a ordem dos meus pensamentos? Quais os conteúdos que ocupam mais tempo na minha casa mental? Identificar os pensamentos que levam ao progresso. Estou aqui me referindo tanto ao progresso material como ao progresso espiritual, mas com destaque sobremaneira para o progresso espiritual. Porque o progresso material é necessário, é importante e gera o progresso de muitos. Contudo, é o progresso espiritual que nos será fundamental em toda e em qualquer forma de vida. Na encarnação, na carne ou fora dela. Né? Então, a gente precisa, compreendendo isso, eleger os nossos pensamentos, elencar os nossos pensamentos, defini-los, saber onde estamos e saber que natureza de que nós queremos pensar. Ora, estamos aqui no campo do pensar. Né? Estamos aqui no campo do pensar. E tudo parece muito fácil quando colocado aqui em alguns minutos, ainda que venha chegar uma hora. Mas nós temos algumas dificuldades em selecionar pensamentos, em agir de uma forma onde a mente esteja tranquila, serena. Por quê? Porque da característica do planeta onde estamos vivendo. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, cuja densidade fluídica é grande, cujos interesses que movimentam a grande população dos que aqui se encontram restringe-se, na sua grande maioria, ao progresso material. Então, progredir, ser uma pessoa de sucesso, significa ser uma pessoa que tem status social elevado, significa uma pessoa que tem um poder de consumo considerável, significa dizer que é uma pessoa que tem a condição de viajar, de comprar, enfim.
E essa é a característica de sucesso. Por quê? Porque não nos vemos como espíritos eternos que somos. Ora, mas isso é para a grande massa. Não para nós que estamos aqui neste momento, buscando reconstruir, redimensionar o paradigma materialista no qual a nossa sociedade está inserida. Nós estamos rompendo com esse paradigma. Ora, o rompimento com esse paradigma significa negar as necessidades da matéria, negar o progresso material, não buscar esse progresso? Jamais. A vida é uma moeda de duas faces. Cara e coroa. Espírito e matéria. E a importância da matéria é tão grande para a evolução do espírito no sentido da conquista das virtudes, que aqui nos encontramos. E o pensamento é um grande instrumento que temos tanto para alavancar esse progresso material como o progresso espiritual. Então, uma vez compreendido que o pensamento é uma produção da mente, que a mente é esse espelho, como diz Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, é esse espelho que reflete tudo e todos, nós vamos buscar eleger os pensamentos que sejam de ordem, que levem à construção do bom, do bem e do belo. Nosso grande objetivo é pensar de forma que as nossas mentes entrem em uma vibração com a mente do Criador. Considerando que somos criaturas, considerando que fomos criados por Deus, e basta pensar nisso quando a gente pensar na constituição do nosso corpo físico. Imaginemos que nós tivemos durante 9 meses mergulhados, olha só que lindeza que é a vida, né? Em um processo de formação, dentro de um corpo que é de uma engenharia, onde tudo tem a ver com tudo, onde todos os órgãos, todos os sistemas se interrelacionam, se comunicam, são cúmplices solidários entre si, para que a máquina humana fique funcionando. E diferente não é nas atividades psíquicas, que estão todas correlacionadas com as nossas necessidades existenciais programadas a partir da nossa reencarnação. Né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer, uma vez que não vivemos em um ambiente social, em um tecido social, onde o espírito é tido como relevância? Onde não temos aldós que diz assim, pense no bem, pense no belo, cuide da sua casa mental, alimente a sua mente todos os dias como você alimenta o seu corpo, higienize a sua mente como você higieniza a sua casa, o seu corpo, o seu ambiente de trabalho. É preciso, então, a gente compreender que a mente precisa ser alimentada, higienizada, nutrida. E isso acontece quando nós fazemos a educação mental. Nós que fomos criados, educados, essas gerações passadas, não tivemos no nosso seio familiar a educação mental. Não tivemos a educação emocional. Porque aqui temos que fazer a correlação, falamos em pensamento, vibração, frequência, vontade. Mas temos que falar em sentimentos e emoção. Porque a força maior do pensamento, ela está constituída da emoção, do sentimento. Observem assim, vocês assim, eu estou com minha mente cansada, eu estou com meu corpo cansado, eu não aguento mais nada. Aí fala assim, seu filho está doente. Você ganha um up. Você ganha uma energia. A sua mente acorda, o seu corpo acorda, a energia renasce. Por quê? Porque tem um sentimento maternal ou paternal, que está envolvido, que está ali convidando nesse instante. Então, as suas reservas emocionais, as suas reservas energéticas são mobilizadas através do seu processo inconsciente. Porque conscientemente você acabou de dizer, eu tive um dia super cansativo, não aguento fazer mais nada.
E você é capaz de passar 3 noites insônia para cuidar desse filho, ou 10 dias, se necessário for, porque existe o sentimento do amor. Então, o que dá vida ao pensamento é o amor. Ou melhor, são os sentimentos. Porque o sentimento de ódio, o sentimento de raiva, também vitaliza e potencializa o pensamento. O pensamento, segundo diz Hélio Couto, é a força mais poderosa que existe no universo. Porém, é uma força cega. É uma força cega. É como fluido. O fluido é neutro. É você com o seu sentimento. É o sentimento que vai dar a tônica desse pensar. É o sentimento que vai dar a tônica desse agir. Né? E a gente precisa, para isso, estar produzindo conscientemente essa educação mental. E isso é fácil? Ah, claro que não. É desafiador. E aí é que está a beleza e a grandeza de conquistar isso. Né? Aí é que está a beleza de você saber que você está disposto a investir, a fazer investimento de tempo físico, de tempo mental, para educar a sua mente, para ter uma mente educada. Uma mente educada é aquela mente que sabe quais são as funções que ela pode desempenhar, quais são os recursos que ela dispõe para poder encontrar a harmonia. E encontrando a harmonia, harmonizar-se com o universo, que é como se fosse algo automático, é como se fosse não. Existe um automatismo dentro do universo que, quando algumas conquistas são feitas, as coisas se potencializam. E você, como foi? O que foi que aconteceu? Parece que foi um passe de mágica? Não, não foi um passe de mágica. É um trabalho que você vem fazendo, consciente ou inconsciente, no estado de vigília, no estado de sono, que chega em determinado momento, que eclode e tem uma repercussão e que é contínua. E aí está o grande desafio da existência, principalmente nesse momento, onde os véus vão caindo, onde as ilusões vão sendo diluídas e onde a gente vai se percebendo como espírito que somos e a nossa necessidade de amar, que vai ampliando-se muito mais a de ser amado, muito mais de dar, muito mais do que receber. Então, a gente precisa produzir a educação mental. Ora, e como é que a gente produz a nossa educação mental? Tem uma coisa que é simples. E Jesus nos ensinou há 2021 anos, vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai o quê? Vigiar a nossa casa mental. Vigiar o que é que você anda pensando. Vigiar o que é que você anda sentindo. Quais são os meus sentimentos? Quais são? Como eles foram construídos? E a gente sabe que a gente não tem a consciência plena disso. Daí a necessidade, quando é esse vigiar e orar, somado ao autoconhecimento. Não existe evolução de progresso sem autoconhecimento. Quem quer progredir no mundo empresarial, quem quer ser um empreendedor, um empresário de sucesso, tem de conhecer como é que funciona o mercado. Como é que funciona o mercado? Se eu quero ser investidor, quais são os ramos de investimento que eu tenho? Onde é que eu quero entrar? E você precisa começar a pesquisar, estudar sobre isso e depois começar a investir devagar. E se você quer ser um investidor de fato, você vai ter persistência. Você vai continuar estudando, pesquisando, investindo, até você obter o resultado. E você já sabe que vai ter horas que você vai perder. E tem horas que você vai ganhar, multiplicar o seu capital. Mas você, como investidor, você tem que estar atento aos seus investimentos.
Então, se eu quero investir na minha educação mental, se eu quero investir no meu patrimônio espiritual e quero sair daqui com o patrimônio espiritual avantajado, no sentido das virtudes, e aí a gente, claro, vai se despedindo do egoísmo, da vaidade, né? E vai fazendo aquele leque, aquele rol de virtudes. Quais são os rolos de virtudes significativos? Quais são os pecados capitais? E faz. E veja por onde é que você anda, se você anda mais de um lado, se você anda mais de outro, se você tem mais estrelinha nas virtudes, ou se você tem mais estrelinhas nas imperfeições. Então, enxergar isso, ver isso de frente, é fundamental para que a sua mente seja educada e, consequentemente, você possa produzir pensamentos que haverão de trazer bem-estar em todas as áreas da sua vida, como na área da vida do outro ou dos outros. Né? Uma vez que o pensamento repercute, ecoa em tudo e em todos no universo. Assim diz Leon Denis. Né? Então, assim, Jesus nos ensinou, vigiai e orai. Ele, quando foi ao Getsemane, ele disse aos discípulos que o acompanharam, aos 3, vigiai e orai. E ele entrou em oração. E quando Jesus disse a eles vigiai e orai, é porque ele sabia que estavam próximos a chegar os dias mais difíceis da vida daqueles homens e da dele próprio. Né? Então, o vigiar é você estar vigilante, fiscalizando, é você ser fiscal da sua mente. É você ser fiscal dos seus sentimentos. E aqui eu dizia aqui há pouco que isso não é fácil. Por quê? Porque o nosso inconsciente está pleno das informações, das vivências vividas em existências pretéritas e das vivências vividas nessa existência durante a nossa infância. Então, nós temos, assim, conteúdos que são determinantes no nosso comportamento de agora e que nós mesmos fazendo esse trabalho consciente de libertação, de busca de progresso, de evolução espiritual, de equilíbrio emocional, a gente não consegue. A gente se pergunta por quê? Por quê? Porque está lá no substrato. Porque eles disseram, você não merece, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, você teimou, você não está merecendo, você é danado, olhe para seu irmão como é que faz, você só faz as coisas erradas, eu vou lhe bater. Então você termina crescendo achando que você não merece, que você não é digno. E quem fez isso com você, tenha sido seus pais, tenham sido as pessoas que criaram você, ou outras pessoas, elas não tinham a intenção disso. Também tinha sido o que elas tinham recebido. Elas não tinham a intenção de colocar sua autoestima lá embaixo, elas não sabiam que aquilo ficaria gravado na sua memória emocional e que isso poderia trazer repercussões que fossem dificultadoras do seu processo de conquista na sua vida atual. Não. Elas estavam fazendo o que tinham de melhor. Mas aí a gente pensa, e aí a gente segue aquela fala do filósofo francês, né, Jean-Paul Sartre, que era existencialista. Não importa o que façam comigo, o que fizeram comigo. Importa o que eu faço, o que fizeram comigo. Então, daí você vai para o autoconhecimento. Eu fui a criança desprezada, eu fui criança abandonada, eu fui uma criança privilegiada, eu fui uma criança mimada, autoprotegida, que não me deixavam fazer nada, e hoje eu não consigo fazer nada sozinha, porque me diziam, não, deixa que eu faço para você. E hoje você não consegue deslanchar, porque você tem que ter sempre uma muleta ao seu lado. Né? E quando eu coloco dessa forma, não é que a gente vá dar conta de tudo. Não é essa a intenção quando eu abordo esses conteúdos. É a intenção de que a gente se perceba e comece a fazer o que é possível agora, considerando que somos eternos. Então, vamos começar esse trabalho agora. Né? Então, vigiar, o fiscalizar e disciplinar os pensamentos
para imprimir esses pensamentos na direção que nós queremos. Eu quero imprimir meu pensamento na direção do perdão, porque eu tenho um ressentimento, uma mágoa tão grande de uma pessoa, que esse sentimento atravanca toda a minha vida. Então eu preciso perdoar. Eu fiz algo comigo mesma que eu não me perdoo. Eu preciso me auto-perdoar. E o Cristo disse: perdoai-vos uns aos outros, como a si mesmo. Então, entender que a paternidade divina quer o nosso melhor. Dizer, se Deus quiser, Deus quer. Deus quer tudo que é bom para a gente. Não vamos delegar a Deus essa responsabilidade, porque Ele já nos deu a liberdade das escolhas. Agora, a gente pode dizer, se Deus permitir, sim. Por quê? Porque às vezes eu quero. Mas o meu querer não é permissível. Ou melhor, não é permitido. Por quê? Por conta da lei de causa e efeito. Só por conta disso. Mas Deus quer. Deus quer o melhor. Deus quer a melhor casa para você, o melhor amigo, o melhor marido, os melhores filhos. Ele quer o melhor. Quando a gente diz se Deus quiser, a gente está se desobrigando e transferindo para Deus algo que é da nossa competência, da nossa responsabilidade. Né? Então, essa necessidade de vigiar é enorme, para que a gente possa ter pensamentos que tenham fins dignos, fins nobres. Não é isso? E a fiscalização dos pensamentos implica na fiscalização dos atos. À medida que eu fiscalizo os meus atos, os meus atos é um eco dos meus pensamentos. Porque antes de agir, eu pensei. E se eu agir impensadamente, né? Porque a gente sabe que isso pode acontecer, e pode acontecer por quê? Por conta do cérebro trino. Lembram lá do cérebro trino, né? Do cérebro reptiliano, que está aqui. Tem pouco tempo que nós chegamos à condição de Homo sapiens. O homem que sabe. O homem que tem consciência que sabe. Durante muito tempo, nós somos aqueles répteis. E que até hoje é em nós. Né? Que a gente, fica uma leoa. Quando mexem comigo, quando mexem com o que eu amo, eu viro uma onça. Porque essa força, esse cérebro que ainda há em nós, não é isso? De defesa. Que é assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então você é o instinto de preservação, é esse instinto ainda que foi tão necessário, tão importante para que a gente chegasse onde a gente chega. Então reconhecer que somos animais, identificar isso é importante, porque nós estamos ainda na escala, né? Reconhecer isso e reconhecer os instintos que ainda permanecem em nós, que ainda estão em nós. Certo? Então, isso é fundamental, o vigiar. E esse vigiar a gente estende para esse fiscalizar. E temos aqui o que o mestre nos ensina, mais ainda, orai. Orai. Vigiai e orai. Né? Então, a oração é uma das ferramentas que nós temos. Através da oração, os nossos pensamentos comungam com pensamentos mais celestes. Ora, estou falando aqui, claro, para aqueles que oram na direção da luz. Porque a gente sabe que é aqueles que oram na direção das trevas, né? Na direção das sombras, conforme os seus interesses, conforme o seu nível evolutivo, tá? Então, a gente cria essa comunhão com o Pai, com os benfeitores que são encarregados de realizar, de executar as vontades de Deus. Né? Então, a oração é fundamental para que a gente possa construir essa educação mental. E aqui eu fiz um destaque para o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala no item 9, ação da prece, transmissão do pensamento.
Então, para que a gente entenda, e eu convido vocês a fazerem leitura, ou uma releitura desse item, para que a gente pense como o pensamento funciona. Né? E eles fazem um paralelo com o ar, ou com o som. O ar é quem é encarregado da emissão, da transmissão dos sons. É o veículo do som. Certo? Então, ele nos diz que os fluidos são os veículos do pensamento. Então, você encaminha esse pensamento e ele chega ao endereço que você está encaminhando. Então, quando rezar, quando orar, eu quero endereçar essa oração para Cristo. Eu quero endereçar essa oração para todos os trabalhadores do lar do coração. Tem um endereço. E quando a gente se familiariza mais e mais com as redes sociais, nós vamos com as tecnologias, nós vamos vendo como isso é fácil de compreender. Quando você aciona o GPS, que imediatamente essa comunicação se estabelece. É que a luz, o som viaja a 300 milhões de quilômetros, né? Na velocidade da luz. E o pensamento é tipo 10 vezes mais. Olha a velocidade com que o pensamento viaja. Olha só. Então, esse daí é que a gente entende o poder do pensamento. Ele é veloz, ele cria. Então, vamos pensar nisso, maturar todos os dias. No momento que eu estou pensando, eu estou criando. Então, no momento que eu penso em uma cena do crime, cometendo, se eu não cometer, ainda que eu não venha a cometer o ato, essa energia que eu criei, esse pensamento que eu criei, vai alimentar a energia de alguém que está com esse pensamento e facilitar a ação. Então, eu sou corresponsável. Eu sou corresponsável. Como no momento que eu mando uma oração para um médico que está operando uma pessoa que eu sei agora de centro cirúrgico, eu também sou corresponsável pelo êxito. E os benefícios chegam, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos assim, vocês me permitem fazer uma leitura. Transmissão do pensamento. O homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser. Precisamos, precisamos perceber que estamos mergulhados no fundo cósmico universal, onde todos estão mergulhados. Recebe a vontade uma impulsão às vibrações emitidas do pensamento de uma corrente fluídica. Né? Então, a partir do momento que você pensa, essas vibrações vão e criam uma corrente fluídica. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Olha só, a energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e a da vontade. Né? Aí alguns podem estar pensando assim, poxa, mas eu oro, eu vigio e nada para mim dá certo, ou tudo para mim é mais difícil, enquanto que eu vejo que há outras pessoas que não fazem metade do que eu faço e que são mais bem-sucedidas e que são mais felizes. Verdade. Verdade. Acontece. Isso acontece, sim. Olha só, eu dizia há pouco que o pensamento é uma força cega. Né? É uma força poderosíssima e é cega. Então, quem pensa só em si mesmo é muito mais fácil de ter êxito de quem pensa em si e pensa nos outros. A aglutinação energética fica concentrada. Né? É como você pegar um copo, você tem uma jarra de suco. Aí você vai oferecer essa jarra de suco para 10 pessoas. Ora, o suco está saborosíssimo. A consistência, a dosagem de açúcar. Mas aí, quando você está para servir a jarra de suco para 10 pessoas, chegaram outras 10. Aí você vai reduzir a dosagem de suco, que ia ser um copo cheio para metade do copo para todo mundo. Ou você vai botar mais água, para que o suco renda para todo mundo.
Então o suco não vai ser mais aquele suco saboroso de antes. Entende? Então, quando você pensa só em si mesmo, ou quando você foca nos seus interesses, vou ficar pensando em ninguém, que nada, ninguém liga para mim, né? A gente se auto-justifica. E aqui não há juízo de valor nenhum. A sermos juízes de nós mesmos, não é isso? Duro com as nossas imperfeições e que esqueçamos as nossas virtudes, para que possamos fortalecê-las e conquistar as que ainda não foram conquistadas. O que a gente tem de compreender é que essas pessoas, muitas vezes, têm uma força mental muito superior à nossa. E que essas pessoas contam com a seu favor com a energia do planeta que se concentra no egoísmo. Já esse favorecimento, né? Isso já favorece. Então, daí a necessidade dos bons unirem suas forças, unirem seus tempos, acabarem com as animosidades, em nome de tudo que for para o bem coletivo. Se você tem uma família onde cada um colabora, cada um faz uma parte dentro do ambiente da casa, é um espetáculo. Agora, se tudo fica sob a responsabilidade de uma única pessoa, é difícil. Né? Então, a gente precisa ter essa compreensão e buscar criar egrégoras energéticas, porque quando a gente faz isso, fica tudo muito mais fácil. Por quê? Porque a lei é de amor. A lei é do bem e do belo. Porém, nós não podemos duvidar disso. Não duvidar. Tudo que pedis com fé ao Pai, vos será dado. Mas se temos uma fé frágil, uma vontade frágil, débil, que duvida, não vai. A vontade tem que ser contínua, permanente, segura. Ainda que as circunstâncias externas estejam todas desfavoráveis. Todas. Tudo parece contrário. Tudo parece desfavorável aos seus ideais, aos seus interesses, aos seus investimentos. Não duvide. Não duvide. Isso não é uma fé cega, não. Isso é a lei. Você está emitindo para o universo o quê? Dúvida? É dúvida que você vai ter. Você está emitindo carência? É carência que você vai ter. E tudo isso que eu estava falando em relação àqueles que cometem ainda mais equívocos do que nós, Leon Denis nos diz, no capítulo que trata da vontade, tudo é possível na vida psíquica, conforme a lei de amor e de justiça. Então, tudo que pensamos é possível? É. Mas existe uma coisa chamada lei de justiça, que essa não está no nosso controle. Que essa está além, muito além de nós. Né? Então, se as coisas, eu tenho feito o que eu tenho feito, eu digo sempre aqui em casa, se a gente faz o que faz e as coisas às vezes não acontecem como gostarias, como oramos, como fazemos, imagine se a gente não orasse. Imagine se a gente não vigiasse. Seriam bem piores. Né? Então, se eu estou tomando remédio e o remédio não está curando a doença que eu tenho, imagine se eu não estivesse tomando. A doença já teria me destruído. Não é isso? Então, a gente precisa saber, não precisa lembrar que existe a lei de justiça. Tudo é possível no mundo psíquico? É. Mas é preciso saber que existe a lei de justiça. E, finalizando, a gente volta quando Kardec nos diz que o pensamento e a vontade, são para o espírito, como as mãos são para nós aqui na nossa vida terrena. Lembrando que a educação mental, a educação do pensamento, se ela é importante, meus irmãos,
se ela haverá de imprimir qualidade de vida, bem-estar a nós aqui na condição de encarnados. Pós-morte, pós-desencarne, ele é o fator determinante da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, do nosso belo edifício ou da nossa ruína. Então, vamos preparando as nossas mentes cada vez mais, com momentos como esse, com partilhas, com pensando, vendo, lendo, né? A gente tem que ver, ler coisas boas, coisas que preencham, estar em ambientes que sejam salutares, conversar e silenciar o pensamento. Olha só, silenciar o pensamento sempre que necessário. Cancelar o pensamento sempre que é necessário. Então, o pensamento infeliz chega à sua mente e diga cancelado, cancelado, cancelado. Cancele. Cancele. Todo pensamento negativo, cancele. Treine a sua mente. É preciso treinar a mente para que a gente possa conseguir produzir essa educação mental. E isso leva tempo? Sim. Dialogue com você sempre positivamente, olhe-se no espelho e dê para você as mensagens positivas. E todas as vezes que alguém, durante um dia, disser alguma coisa negativa, respire e elimine essa energia imediatamente. E filtre, tenha cuidado com o que sai de você, para que não alcance as outras pessoas, porque primeiro vai estar alcançando a você mesmo, né? Mas tenha cuidado para que você não deixe eco nas pessoas que sejam de tristeza, que seja de pessimismo, né? Que seja de baixa autoestima, tá? De desesperança. O nosso papel agora é cada vez mais estar cauteloso, vigilante com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala, com o que a gente toca, com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Para que sejamos ou tentemos ser instrumentos de Deus, né? Um beijo grande do coração, esse lar do coração, e a gente está aqui para dialogar. Tá? Itália, Gratidão. sua palestra foi maravilhosa. Ela me fez lembrar do livro No Mundo Maior, de André Luiz, quando o espírito Calderaro ele vai falar da casa mental e ele vai dividir a casa mental em 3 partes: subconsciente, consciente e subconsciente. E Emmanuel vai dizer assim: nós moramos onde projetamos o nosso pensamento. E quando Calderaro fala no subconsciente estão os nossos vícios, as nossas tendências. No consciente está onde nós estamos agora. E o superconsciente é o nosso ideal, onde nós queremos chegar. E ele faz exatamente essa reflexão que você fez com a gente hoje. Ele pergunta: em qual desses degraus nós estamos? No subconsciente, no consciente, no superconsciente? Onde nós estamos morando? Porque nós moramos, segundo Emmanuel, onde nós projetamos o nosso pensamento. Então, muito obrigada. Deus lhe abençoe. Que Jesus lhe proteja. Que a coragem nunca lhe falte para você continuar levando essa mensagem de amor, de paz, de tranquilidade, aonde quer que você seja convidada a ir. Receba o nosso abraço. Pode falar. Receba o nosso abraço. Obrigada. Receba o nosso abraço. Que a gente possa... Sim. Recebo, sim, tá aqui. Está de volta. Aqui. De vocês. Sim. Deus abençoe. Todos nós. Que a gente possa permanecer firme nesse processo de autodescobrimento, de autossuperação e de conquistas, né? Que a gente possa dar as mãos, caminhar lado a lado. Sim. Quanto mais pessoas não... Eu vou te convidar para fazer a prece final. Pode ser? Pode ser, sim.
Então vamos lá. Oremos. Queridos irmãos, vamos manter os nossos pensamentos e os nossos corações em uma faixa vibratória que possa se aproximar cada vez mais da beleza da vida. Essa vida que pulsa em nós, fora de nós, sem criar todo de turbulência planetária, de transição planetária. Agradeçamos a Deus por conhecer e conviver com a doutrina. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de bebermos nessa fonte esclarecedora, balsamizadora, consoladora. Cuida de cada um trabalhar em volta do seu hálito, dentro do colo de nós, dai a cada um liderança, esquecendo as nossas e dando para o trabalho na seara do Fique conosco. Fique em cada um dos lares das pessoas que aqui se encontram, e de todas aquelas que povoam o planeta Terra, dando-lhes o que há de mais urgente nas suas necessidades existentes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livre-nos de todos os males. Que assim seja. Um beijo, um cheiro, um abraço, um amor com Deus. Obrigada a todos que ficaram com a gente. A live vai ficar salva, quem quiser assistir depois. E até breve que eu vou lhe convidar de novo. Um beijo. Amada, beijo grande. Beijo de todo mundo aí, tá? Tá. Deus.